Glória a Deus, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para postar um vídeo aqui no YouTube para abençoar a tua vida no nome de Jesus. Você que porventura vier assistir esse vídeo vai ser edificado e abençoado através da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Naldo, estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para que você seja abençoado. Amém? Então, glória a Deus. Glórias a Deus, que é o nosso Senhor, que é o nosso pastor, e nada nos faltará. E hoje eu quero falar com você que está passando pela tempestade. E o tema da palavra é: aquele que tem uma palavra não morre no meio da tempestade. Amém? Então eu te agradeço por você estar assistindo esse vídeo e que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor em nome de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, Bíblia Sagrada que está aqui nas minhas mãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vamos ler a partir do versículo 9. Atos, capítulo 27, versículo 9 diz assim: Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram o âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob uma proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta, para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo Paulo: Não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Glória a Deus. Então nós lemos aqui a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, livro de Atos, capítulo 27, versículo 9. E aqui a palavra fala do momento que o apóstolo Paulo estava sendo conduzido em direção a Roma. Ele estava em um navio, jogado no porão daquele navio, porque Paulo era um prisioneiro, ele estava sendo conduzido como prisioneiro. E antes do navio partir, o apóstolo Paulo ele traz uma palavra. E ele fala para aqueles centuriões, para aqueles soldados que estavam conduzindo ele, que aquela viagem não deveria ser realizada, não deveria ser feita. Irmão, veja só que Paulo, ele não era marinheiro. Paulo, ele não entendia nada de navegação.
Só que Paulo era um homem de Deus. E ele estava trazendo uma palavra do Senhor para aqueles homens. Mas eles não escutaram. Quantas palavras muitas vezes nós ouvimos de homens de Deus? Palavras que são enviadas por Deus, mas nós não damos atenção e não ouvimos. Você sabe por que muitas pessoas caem no meio de uma tempestade? Porque ela não dá ouvidos à palavra do profeta. E ela acaba caindo no meio de uma grande tempestade. Muitas vezes as pessoas vão na igreja, recebem uma palavra de Deus, uma palavra poderosa, né? Uma palavra que vai transformar a vida dela, uma palavra que vai mudar a vida dela. Enquanto ela está ali na igreja, o coração dela está fervendo com aquela palavra e ela crê e ela recebe. Mas quando ela sai lá fora, vem os mestres, né? Porque o que não falta nesse mundo são mestres, pessoas que querem te ensinar alguma coisa. E essas pessoas chegam para aquele que ouviu a palavra, foi ministrado, foi tocado pela palavra de Deus e diz para ela: não, não é assim, olha, as coisas não funcionam assim, não vai dar certo. E ela acaba deixando a palavra de Deus para ficar com a palavra dos mestres que estão aí fora. E ela acaba muitas vezes caindo no meio de uma tempestade. E aí é terrível. Você viu o que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo, ele diz: não podemos fazer esta viagem, porque não só o navio corre risco, mas também as nossas vidas. Mas eles não deram ouvido para Paulo, porque Paulo não era marinheiro, né? Às vezes a pessoa fala: mas o que esse pastor está falando? Ele não conhece a minha vida, ele não entende nada da minha vida, ele não sabe o ramo que eu trabalho, a minha profissão, o que eu faço. Que experiência que ele tem? Paulo, ele não tinha experiência nenhuma de navegação, mas ele tinha um Espírito Santo de Deus na sua vida que conhece todas as coisas. E no nome de Jesus nós estamos ministrando essa palavra através do Espírito Santo de Deus. Ou melhor, o Espírito de Deus está ministrando essa palavra através de nós para te abençoar em nome de Jesus. Por isso, ouça, preste atenção e receba esta palavra no teu coração para você ser abençoado. Se você está enfrentando uma tempestade, uma luta, que parece que não tem fim, parece que não tem jeito, veja que esses homens não ouviram o apóstolo Paulo e eles continuaram a sua viagem. E o que aconteceu com eles? Eles caíram em um tufão de vento chamado Euroaquilão, né? Está aqui algo terrível. Versículo 14. Um tufão de vento chamado Euroaquilão. Algo terrível, irmão. Se tem uma coisa terrível, é um tufão de vento no meio do mar. E eles caíram nesse tufão de vento. E aí começou grande tormenta na vida desses marinheiros e desses homens. E eles começaram a se desesperar. Eles começaram de todas as formas, de todas as maneiras, tentar sair dali. Tentar fugir daquele tufão de vento. Veja só. Lá no versículo 13 a palavra diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando ele ser alcançado o que desejava. Primeira coisa, primeiro ponto que eu quero aqui ministrar essa palavra para você está aqui. Pensaram que tinha alcançado o que desejavam. Eles pensaram que tinham conseguido, que já tinham conseguido se livrar do vento. E esse é o grande problema de muitas pessoas. Elas pensam que elas já conseguiram. Elas pensam que está tudo certo. Elas pensam que elas já fizeram tudo certo. Ou está tudo em paz, já fizemos tudo do jeito que deveria ser feito. E às vezes, irmãos, nós nos enganamos, porque nós pensamos que já alcançamos o que desejávamos, mas ainda não. Ainda é preciso atravessar e vencer a tempestade.
Continuando, o versículo 13 diz assim: soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Veja só, eles tentaram se proteger em uma ilha chamada Creta, mas eles não encontraram ali abrigo nenhum. Eles não encontraram ali segurança nenhuma. Eles não encontraram ali o suporte que eles precisavam. Então muitas vezes você pensa que você está no caminho certo, mas é o caminho errado. Porque o caminho certo é o caminho que é a palavra de Deus. O que você deve fazer é ficar com a palavra de Deus. É ficar com a palavra do profeta. Porque Deus, Ele tem a direção correta para você. Lá no versículo 14 diz assim: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Você veja que eles tentaram realizar uma manobra, se escondendo atrás de uma ilhota, de uma ilhinha pequena. E quantas manobras você já tentou fazer para se livrar desta luta, desta dificuldade? Eu não sei, pelo aquilo que você está passando, mas quantas manobras você já fez? Quantas manobras você já realizou? Né? Então as pessoas elas procuram manobrar, sair da rota do problema. Irmão, às vezes não tem como você sair da rota de um problema. Você tem que enfrentar. Você tem que encarar. Você tem que realmente bater de frente com aquele problema e resolvê-lo. Para isso foi que Jesus te chamou. Então não dá para você fazer uma manobra e desviar. De forma nenhuma, você tem que enfrentar aquele problema e resolvê-lo no nome de Jesus. Às vezes as tuas manobras, a maioria das vezes as nossas manobras não dão certo. E esses homens, eles perceberam que a manobra que eles realizaram não deu certo. E eles fizeram o quê? Desistiram, né? A palavra diz que eles desistiram. No versículo 15: sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Nós estamos no final do ano de 2011, irmãos. Se você perguntar para algumas pessoas o que vai ser o ano de 2012, como vai ser o final de ano para ela, ela não sabe o que te responder. Porque ela não tem uma estratégia, porque ela não tem um direcionamento, porque ela não tem uma meta. Porque para ela já não tem mais importância. Ela está como esses homens, deixando levar, né? Ou deixa a vida me levar. Completamente à deriva, como estava esse navio. Não tem direção, não tem rumo. Agora, para você que é um servo de Deus, que caminha debaixo da palavra do Senhor, a palavra de Deus é a bússola da tua vida. A palavra de Deus é aquilo que te aponta o caminho que você deve seguir. É a nossa bússola. Nós não estamos à deriva, nos deixando levar de forma nenhuma. Tem pessoas que ela já desistiu de tudo. Para ela o que acontecer está bom, o que não acontecer está bem. Se acontecer, aleluia. Se não acontecer, não é assim, irmão. Se alguém chegar para você e perguntar como vai ser o teu final de ano, o que você vai responder? Como vai ser 2011? Se você caminha debaixo de uma palavra de Deus, você sabe muito bem o que responder. Você sabe muito bem o que dizer. Porque a palavra do Senhor, ela te direciona, ela te encaminha, ela é a bússola que mostra a direção que você deve seguir. E esses homens, né, tentaram se proteger atrás de uma ilhota, versículo 16, passando sob a proteção de uma ilhota,
chamada cauda. A custo conseguimos recolher o bote. Você viu? Então eles tentaram encontrar suporte em uma ilhota, uma ilha pequena, onde não tinha o suporte que eles precisavam. E muitos irmãos estão procurando suporte em lugar errado. Muitos estão procurando suporte para a sua vida em coisas erradas. Esse suporte que você precisa, só Jesus pode te dar. Esse suporte que você necessita, só Deus pode te dar. Então nós vivemos no mundo das religiões, né? Muitas religiões, pessoas pregando um monte de coisas por aí. Agora, a verdade e a vida está em Jesus Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o suporte que você precisa para se proteger, para guardar a tua vida. Por isso que eu estou te falando. Não adianta ficar realizando manobras. Busque proteção e cobertura na palavra de Deus, que ela tem todo o suporte que você precisa. Sabe o que eu estou me lembrando? Gênesis, lá no capítulo 6, capítulo 8, capítulo 6, ali, capítulo 7, a palavra fala sobre Noé, aquele que Deus mandou ele construir uma arca, porque ia acontecer um grande dilúvio, e toda proteção que ele precisava, ele encontrou naquela arca. Todo o suporte que Noé precisava, ele encontrou na arca. E a arca é o símbolo da graça de Deus, da graça de Jesus Cristo, porque a palavra graça, ela é encontrada em Gênesis, capítulo 6, ali, se eu não me engano, versículo 8. A primeira vez que a Bíblia fala de graça é a respeito da vida de Noé. Então, é na graça de Jesus Cristo que está o suporte que você está buscando para a tua família, para a tua casa, para você mesmo. Continuando aqui, você viu, né? E chega um momento que eles tentam resolver o problema com as suas próprias mãos. E aí está o grande erro, irmão. Eles começam a esvaziar o navio. Eles começam a tirar tudo do navio. Joga fora as camas que eles dormiam, joga fora a armação do navio, e eles começam a perder tudo que estavam ali dentro do navio. Desespero total. Uma coisa é certa, você pode ficar preocupado com os teus problemas, porque eles existem. Agora você não pode se desesperar, porque o desespero vai te levar à ansiedade. E você vai ficar desesperado, apavorado. E vai começar a tomar atitudes erradas. Você veja que esses homens, eles começaram a esvaziar o navio, a lançar fora a armação do navio. E muitos começam a abrir mão das suas coisas por causa do desespero, né? Às vezes comprou um carro, aí tem que vender a casa, aí começa a deixar tudo, jogar tudo fora por causa do desespero no meio da tempestade. Agora, irmão, nós sabemos que no meio da tempestade você precisa de um direcionamento, né? Você precisa de uma direção. Chega um momento que eles arriaram os aparelhos e foram ao léu, né? E já não sabia mais o que fazer, se desesperaram, se apavoraram, estavam completamente perdidos. E a palavra diz que não havia forma nenhuma de salvar a vida daqueles homens. Forma humana nenhuma. Humanamente falando, não tinha mais jeito. Estava acabado aquele navio, que estava sendo violentamente atacado por aquela tempestade. E uma tempestade no meio do mar é terrível. Você está sofrendo violência no meio dessa tempestade? Está sendo açoitado? Está sem direção? Eu estou aqui para falar para você que a palavra do Senhor tem uma direção para a tua vida, né? No versículo 20, você vai ver que ele já não tinha mais chance nenhuma de salvamento, não sabia mais que dia que era, a hora que era, né? Não sabia mais o que fazer. O apóstolo Paulo, lá no versículo 21,
Paulo traz uma palavra para aqueles homens. E Paulo fala assim: esta noite eu estava orando, e um anjo de Deus me visitou. E o anjo de Deus falou comigo, dizendo que ninguém se perderia neste navio. Paulo tinha uma palavra de Deus. E Paulo ministrou a palavra de Deus sobre a vida daqueles homens. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade eram preciso ter me atendido e não partido de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo. Paulo diz assim: bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá neste navio. Paulo tinha uma palavra de Deus, irmão. Paulo tinha uma palavra apostólica de Deus para a vida daqueles homens. Paulo diz assim: olha, nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente um navio. Você está no mundo. E o mundo está em rota de naufrágio. Este mundo cada dia fica pior. E se você não tiver a cobertura de Deus, do Senhor, o Deus da Bíblia, irmão, fica tudo mais complicado. Fica tudo mais difícil. Então Paulo fala: olha, eu tenho uma palavra, você tem uma palavra, Deus está te dando uma palavra hoje. Ninguém vai se perder no teu navio, na tua casa, em nome de Jesus. Paulo ele fala: eu sou um homem de Deus e eu creio no poder de Deus. E se Deus me disse, vai acontecer. E se Deus te disse, vai acontecer em nome de Jesus. Porque ninguém vai se perder. Porque ninguém vai se perder neste navio. Porque ninguém vai perder aquilo que o Senhor já preparou, aquilo que o Senhor já reservou. E lá no capítulo 28, para terminar, diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Amém? Então você vai ver que Paulo, ele venceu aquela tempestade junto com todos aqueles que estavam no navio. Porque eles caminhavam debaixo da palavra que Deus trouxe para o apóstolo Paulo. Agora, para você ministrar uma palavra como Paulo aqui ministrou, depois, se você quiser, leia todo esse capítulo, você vai ver que ali naquele navio tinha mais de 200 homens. E Paulo se levanta no meio daqueles 200 homens e ele fala: ninguém se perderá neste navio. Tem que ter ousadia para ministrar essa palavra. E você deve ter ousadia para ministrar isso para a tua família, para a tua casa, para os teus amados. Você deve ter ousadia na palavra do Senhor, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor te honre, para que o Senhor traga o melhor. Em nome de Jesus. Eles chegaram na ilha chamada Malta, que simboliza Jesus Cristo. E a ilha de Malta, na ilha de Malta, eles tiveram todo o suporte que eles precisavam. Jesus é a ilha de Malta. Jesus é a nossa ilha de segurança e de proteção. Jesus é a nossa ilha onde nós vamos ter todo o suporte, onde nós vamos estar ilhado. Enfrentamos lutas, problemas, dificuldades, mas nós estamos na ilha chamada Jesus, nosso porto seguro. E ali nós seremos aquecidos, e ali nós seremos alimentados, e ali nós seremos acolhidos, e receberemos suporte para continuar a nossa jornada. Foi o que aconteceu. Então essa é a palavra que eu deixo para você. E que Deus te abençoe, e que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.